Pela primeira vez, a desaprovação do governo Trump supera a aprovação. E o Laranjão está tendo dificuldades por lá. Vamos conversar com o Luca Bassani para entender o que levou a população americana a ficar insatisfeita com Donald Trump. Boa tarde, Luca. That's the economy stupid, como ensinava James Carville na campanha do Bill Clinton? Ou será que é alguma coisa ligada ao Zelensky ou a sei lá o quê? São vários fatores, Capês. Boa tarde a você, boa semana a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Pela primeira vez, a desaprovação de Donald Trump ultrapassou a aprovação, mas apenas por 0,2%. A desaprovação está na faixa dos 48,1%, enquanto a aprovação na faixa dos 47,9%. Considerando a margem de erro da pesquisa, pode-se dizer que o cenário poderia até ser o oposto. O fato é que o Instituto Nate Silver, que faz vários levantamentos eleitorais, seja para indicar intenções de voto ou até mesmo aprovação de determinados governos, ele aponta que pela primeira vez desde que tomou posse em 20 de janeiro, Donald Trump passa por um momento onde sua desaprovação é maior. E quais fatores têm impulsionado esse sentimento? Primeiramente, a economia, você listou muito bem, os americanos esperavam uma resposta econômica mais rápida através das medidas de Donald Trump, e isso não tem sido visto nos supermercados, nas bombas de gasolina, no preço dos aluguéis, principalmente por conta de algumas medidas protecionistas adotadas pelo republicano surtirem o efeito contrário, favorecendo a inflação a permanecer alta e também aumentar a chance de recessão. Outro fator que tem levado essa desaprovação para cima é a política externa. Muitos acreditam que a maneira como Trump tem comprado essa guerra comercial com a China, com o Canadá, falando de forma mais veemente contra os aliados europeus, contra a Ucrânia, na visão de mais de 51% dos americanos quebra com a tradição e não estão, portanto, aprovando essa conduta. Por outro lado, a gente vê que mais de 50% aprova como ele tem conduzido as questões migratórias, a questão de fechar a fronteira sul, ou pelo menos deportar de forma mais frequente indivíduos que estão irregulares ou ilegais nos Estados Unidos, e também a contenção dos gastos públicos. Eles acreditam que esta medida de diminuir o peso da máquina, né, o Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk e Vivek Ramaswamy, tem sido bem sucedido. Então a gente vê que praticamente uma população novamente dividida. Donald Trump, que teve uma vitória substantiva, dentro do contexto da eleição do ano passado, com mais de 300 votos no colégio eleitoral, mais de 2 milhões de votos no voto popular, mas agora já começa a sentir como é ser situação em um país com altas cobranças, em um mundo em constante transformação, também pelas políticas dos Estados Unidos em relação à Europa, em relação à China, que agora intensificou a sua guerra comercial ontem, principalmente anunciando as tarifas sobre os produtos agrícolas. Tudo indica que não será um começo fácil e o próprio Donald Trump já abre a possibilidade de que a recessão e o quadro econômico será mais duro do que ele imaginava. Luca, também tem um papo aí com o juiz federal ordenou que o estudante palestino da Universidade de Colômbia, Nova York, né, não seja deportado por enquanto. Ô, Luca, o que levou o magistrado a tomar essa posição e manter o estudante palestino? É que ele está ameaçado de deportação? Tá, Capês, é um fato que aconteceu ontem e hoje já houve a resposta da justiça. O estudante Mahmoud Khalil, de origem palestina, que é estudante da Universidade de Colômbia, no estado de Nova York, ele participou de várias daquelas manifestações, das ocupações dos campos dos Estados Unidos durante o começo da guerra entre Israel e Hamas, se manifestando favoravelmente aos palestinos e, segundo algumas testemunhas, até mesmo sendo favorável ao Hamas. Por conta disso, o governo americano, através da nova conduta de Donald Trump, resolveu revogar o seu green card e ordenar a sua deportação, dizendo que qualquer pessoa que se alinhe ao terrorismo internacional, ou seja, anti-Israel, anti-americano, anti-ocidente, não tem espaço dentro dos Estados Unidos. A mulher de Mahmoud Khalil, ela é uma cidadã americana que está grávida e diz que os direitos dele estão sendo violados, inclusive porque ele já foi mandado ao estado de Louisiana e está lá em um centro de detenção para imigrantes ilegais. A deportação que era para acontecer durante os próximos dias foi então suspensa por um juiz federal, alegando que não foi dada ampla defesa e a presunção de inocência a esse
indivíduo que tem o green card e estava até o momento legalmente nos Estados Unidos. De qualquer maneira, a administração Donald Trump quer, através desse caso, dar um exemplo para todos aqueles estudantes que muitas vezes se alinham aos movimentos anti-Ocidente, anti-Israel, pedindo a Sharia, pedindo muitas vezes, ultrapassando o limite do aceitável, né? Porque nós vemos que muitos pedem o reconhecimento da terra palestina como Estado soberano, que é uma causa justa, mas tantos outros pedem a aniquilação do Estado de Israel, a expulsão do povo judeu do Estado de Israel, que obviamente não é aceitável. Então o governo quer dar um exemplo, quer governar através de exemplos dados concretos como este caso. Obviamente que nós vamos ficar acompanhando, vai ser uma quebra de braço muito forte nesses primeiros meses entre a administração Donald Trump e o próprio judiciário em múltiplos estados por conta de várias decisões, principalmente relacionadas à imigração, serem muito polêmicas. Muito obrigado, Luca Bassani. Você volta mais tarde conosco aqui no Linha de Frente. Vamos seguir adiante. Olha, só uma questão interessante, Tawil. Nos Estados Unidos você tem liberdade absoluta de expressão. Inclusive você pode defender o nazismo. Já aconteceu. A Ku Klux Klan, por exemplo. Aqui o que está pegando não é o fato dele ter apoiado o Hamas, que é um grupo terrorista. Por fato dele não ser americano, ele tem o green card, mas ele está ali, no caso, violando as leis americanas de restrição a grupos terroristas. Foi mais nesse sentido. Mas um detalhe é que eles não conseguiram nenhuma comprovação em relação a postagens ou falas do Khalil apoiando o Hamas. Só em protestos que eram contra Israel. E aí fica o questionamento de qual é o problema de você ter sua opinião contrária em relação a uma política de um outro Estado. Então, eu acho que essa é uma discussão muito rica em termos de liberdade de expressão nos Estados Unidos hoje. Então, mas parece que ali não foi questão da liberdade de expressão, foi porque não tinha provas que ele havia se manifestado favoravelmente ao Hamas. Ao Hamas. Mas vamos seguir.